Mumu Invencível. Capítulos 91, 92 e 93. Irmãos. Os guardas da Academia de Artes Marciais Celestiais escoltavam a procissão com olhos que traíam sua atenção. A procissão era ninguém menos que os oficiais que eram despachados do Palácio Imperial. Como a Academia não havia recebido nenhuma notícia de que eles estavam chegando, eles não puderam deixar de ficar em silêncio e desconfortáveis ao ver os oficiais imperiais. Conscientes ou não da reação de seus anfitriões, Almuia, que caminhava na frente, olhou para um homem que parecia ter 20 e poucos anos. Isso é muito bem-vindo. Ha ha ha. Como você pode dizer isso? Almuian sabia que essa seria a reação deles. Para a Academia, a intervenção do palácio não foi agradável. Um membro da procissão, Noikbon, olhou ao redor e perguntou. Eu me perguntava se veria alguma aluna bonita. Mas não vejo uma só. Pois bem, ainda é cedo. É o momento de eles comerem e se prepararem para o dia. O homem que respondia era ninguém menos que o Jinsung, que havia sido estudante aqui no passado. Ah! É isso. A voz de Noikbon era bem diferente de como ele falava com Almuia. Parecia que havia uma relação tensa ali. Noikbon tinha entrado oficialmente através do exame geral, que acontecia uma vez a cada 4 anos. Em contraste, Yu Jinsung entrou 2 anos antes devido ao seu privilégio de frequentar esta academia. Assim, para Noikbon, a existência desse homem era indesejável. Isso é lamentável. Olha esse homem. Você está triste por não ver nenhuma aluna. Noikbon sorriu para as palavras de Almuia. É o que é. Onde está um homem que não gosta de beleza e sensualidade? Ah. Bem. Há pessoas como ele. Noikbon olhou para Yu Jinsung e sorriu. Como se estivesse acostumado com tais comentários. Yu Jinsung nem sequer deu uma reação. E isso estimulou ainda mais Noikbon. Bem. Beleza é uma piada. Mas eu estava curioso para saber como é o nível dos alunos aqui. O que você pode estar tão curioso? Já não temos um do nosso lado. Almuian apontou para Yu Jinsung com a cabeça e Noikbon sorriu e disse. As habilidades de uma pessoa não representam toda a academia. Em todos os lugares que você vai, certamente haverá pessoas que são fracas diante de suas palavras. Almuian sorriu. Muitas pessoas negaram a grandeza da Academia de Artes Marciais Celestiais no palácio e nos escritórios. Noikbon foi um deles. Acho que não foi avisado sobre Noikbon à toa. Normalmente, uma investigação requer apenas um supervisor e um inspetor. No entanto, Noikbon foi subitamente adicionado como supervisor enquanto era instruído a fazer outra coisa. Talvez eles estejam tentando observar como as coisas estão sendo feitas por aqui. Após o incidente, há 17 anos, o Palácio Imperial também fez sua própria academia e treinou inúmeras pessoas em segredo. Embora apenas algumas pessoas soubessem, Noikbon resultou desse programa secreto. Noikbon continuou a provocar Yu Jinsung mesmo depois de se tornar um inspetor. Mas não houve nenhum atrito real entre eles. Foi porque Yu Jinsung foi inteligente o suficiente para não cair nas provocações de Noikbon. No entanto, era a primeira vez que eles trabalhavam juntos. Então Almuia não tinha certeza de como isso terminaria. Ah!
Vem pensar nisso. Seus irmãos mais novos não são alunos aqui. Com essas palavras, a expressão de Yu Jin-sung mudou ligeiramente. Vendo isso, Noikbon sorriu. Por mais que se tentasse parecer sem emoção, eles não conseguiam ficar assim quando se tratava de sangue. Na sala de escritório no edifício principal da academia, o diretor, Do Jeon-myung, e o adjunto, Dan Pyo, estavam sentados lado a lado. Do outro lado estavam o supervisor Oh Mu-yan e o inspetor real Yu Jin-sung. Eles já os haviam cumprimentado na entrada. Então sabiam quem eram. Ao contrário de quando se encontraram do lado de fora. O clima na sala era bastante pesado. Eles chegaram muito rápido. O vice-diretor Dan Pyo deu um estalo na língua. Ele ouviu de Do Jeon-myung que um investigador viria da inspetoria do Palácio Imperial. Mas isso foi muito rápido. Era como se tivessem sido enviados para intervir na própria investigação. Eles estão procurando falhas. Seu propósito era óbvio. Embora o imperador anterior tivesse reconhecido a contribuição do imperador da Lâmina do Sul e da Academia, muitas pessoas dentro do palácio não gostaram. Houve várias ocasiões em que eles argumentaram que a Academia deveria estar abaixo do palácio e não no par. É como tentar encontrar uma causa. Será que eles teriam a chance de conduzir uma investigação? Ou priorizariam encontrar falhas e justificativas para intervir? Saber-se-á com certeza a partir desta conversa. Do Jeon-myung olhou para Yu Jin-sung. Eles foram inteligentes. Tinham mandado esse homem. E a intenção do palácio era clara. Se fosse um pequeno acidente normal, teria sido bom ver Yu Jin-sung, que se formou aqui. Mas este caso foi simplesmente muito grande. Se essa criança for colocada no caso, a investigação deve ir sem ser tendenciosa. Mas se a investigação for até um pouco tendenciosa para a academia, a reação será significativa. Dan Pyo, que olhou para Do Jeon-myung, exalou. Ambos entenderam a situação. A razão pela qual Yu Jin-sung foi enviado para cá não foi devido ao seu nome ou habilidades, mas para criar uma justificativa de que o palácio não deveria contratar alunos da academia, pois eles seriam tendenciosos em relação a isso. Bem, eles usaram bem a cabeça. O palácio pretendia usar essa crise na academia como ferramenta política. Dan Pyo, então, tentou conversar. Supervisor. Trocamos cumprimentos antes. E essa não é uma situação esperada. Certo. Oh Mu-yan olhou para ele e disse isso, deixando Dan Pyo intrigado. Supervisor. O que você quer dizer com isso? Não sei o que aconteceu. Mas antes de sair do palácio, soube que o vice-diretor estava preso pelo acidente. Dan Pyo franziu a testa. Um espião do palácio foi plantado aqui. Até ontem. Ele estava preso. Mas respondeu com um sorriso. Certo. Mas as acusações foram retiradas. E... Não. Como as acusações poderiam ser suspensas da noite para o dia? E mesmo que fossem levantadas, como o acusado pode estar cooperando com a investigação? O que você quer dizer? Oh Mu-yan olhou para o lado da pergunta. Yu Jin-sung expressou um pouco de choque e disse: em uma investigação,
Aqueles que foram acusados no caso seriam privados de sua autoridade para participar do processo. Mas as acusações foram esclarecidas. Mesmo assim, em nome de uma investigação justa, é correto excluir o vice-diretor. A expressão de Dampier mudou gradualmente. É claro que essas pessoas não estavam erradas. Mas estavam dizendo que não queriam que ele se juntasse à investigação. Esta foi sua tentativa de enfraquecer a autoridade da academia. Naquele momento, Du Jeong-min disse: "Mas supervisor, isso não é a fiscalização." Foi um contraponto firme. Ele não poderia simplesmente entregar a iniciativa da investigação a essas pessoas. Como se estivesse esperando por essa resposta. Disse Almuia: "Ué, se prosseguirmos com a investigação desta forma, parece que a direção da academia permitiria que qualquer pessoa que tenha sido inocentada de qualquer acusação interviesse. Podemos chamar isso de uma investigação justa. Então, como pode? A rigor, há muitos espiões na academia. Desconfiamos de todos na academia, inclusive dos dois. No entanto, se você pedir para um com acusações anteriores para ser envolvido, não sei qual é a sua intenção de fazer um pedido desses." Du Jeong-min franziu a testa. "É assim que você sai com suas intenções." Não se tratou de um esforço colaborativo, mas sim de uma tentativa de afastar a academia de sua própria autoridade para investigar. Então Almuia sorriu. "Isso é algo que eu sempre faço." Como pensado pelo diretor, Almuia nunca planejou cooperar com a academia. E chegar a esse ponto também não foi difícil. Ele pensou que já tinha acabado quando o vice-diretor Dampier, que havia sido acusado anteriormente, foi trazido para esta reunião. Almuia sorriu. "Quero ver se vocês dois concordam com isso." Se sim, para uma investigação adequada. Naquela hora, Dampier cortou suas palavras. "O que fazemos em relação a isso? A investigação não é mais necessária." "O que?" "Já pegamos o homem por trás do incêndio criminoso." Com essas palavras, Almuia parecia um pouco chocado. O que era isso agora? Para garantir seus direitos de investigar, eles correram para fora do palácio dentro de 2 dias. Mas a academia já pegou o homem por trás do crime. Diante dessas palavras, Yu Jin-sung perguntou com um rosto brilhante: "Isso é verdade, vice-diretor?" "Sim. Nós o detivemos e garantimos provas de que ele estava por trás do incêndio criminoso. Podemos mostrar-lhe se quiser." Com essas palavras, o rosto de Almuia escureceu. Isso foi inesperado. Graças a Deus. Quanto mais tempo o caso passa, mais difícil fica pegar quem está por trás. Por outro lado, Yu Jin-sung estava feliz. Ele também achou que poderia haver um conflito político devido a esse caso. Então pensou muito em como lidar com a situação. Então, ele ficou feliz que isso foi resolvido. "Mas como você pegou o culpado?" Com essas palavras, os chefes da academia se calaram. Eles hesitaram em revelar isso. No entanto, Du Jeong-min revelou. "Um aluno pegou." Ué. Aquelas palavras. E o Jin-sung parecia confuso.
O responsável pelo assassinato do ancião Heng Yong e o responsável pelo incêndio criminoso foram pegos por um estudante. Omuya não perdeu essa chance. Faz sentido um aluno pegá-los. Até o ancião Heng Yong era conhecido por ter sido derrubado pelo mesmo homem. Certo. Isso mesmo. E uma pessoa tão forte que matou o ancião. Foi derrubado por um estudante que não passaria de uma formiga para o culpado. Nisso, Yu Jin-sung não conseguiu nem escolher um lado. Omuya era um especialista quando se tratava de encontrar brechas. Então ele sabia o quão habilidoso o ancião Heng Yong era. Com exceção de Mak Cheon, que era conhecido por ser o melhor da academia. Ninguém mais conseguia lidar com o mais velho. Então, um aluno lidando com o culpado era um absurdo. Inspetor Yu. O que você acha? Isso é possível. Yu Jin-sung não respondeu. Se ele dissesse não, voltavam ao início com o debate sobre quem investigaria o caso. E se ele dissesse que era possível? Isso significaria que eles desperdiçaram seu tempo e energia vindo até aqui. Pior, ele poderia ser acusado de ser tendencioso em relação à academia. Ele estava em um dilema. Dan Piou sorriu e disse: Supervisor, por que não verificar você mesmo se você duvida? Verificar. O estudante aqui não é um estranho, mas é um conhecido de Yu Jin-sung aqui. Nisso, Omuya franziu a testa. O que isso significa? Esse aluno é o filho adotivo da família Yu. E o Mumu? Mumu veio ao encontro do vice-diretor. No entanto, Mumu estava preocupado porque o vice-diretor também estava conversando com alguns convidados. Seria melhor avisá-lo agora. Ou voltar mais tarde seria melhor. As aulas de hoje começaram à tarde. Então ele teve tempo. Enquanto ele pensava, alguém o chamou. Ei! Mumu olhou ao redor. Mas não encontrou ninguém. Eu? Sim. Você. Mumu olhou em volta. Uma pessoa estava sentada nas escadas vestindo roupas de um funcionário. Era Naikbon. Uma reunião estava acontecendo. Então ele não tinha mais nada a fazer além de esperar nas escadas. Então, enquanto ele olhava ao redor do prédio, ele se deparou com Mumu. Agora eu vejo um aluno. Ele estava querendo conhecer um aluno aqui. Ele estava curioso sobre o nível de habilidades que eles tinham. Então ele achou que um aluno vindo para cá era uma boa chance. Você é estudante aqui? Mumu assentiu com a cabeça. Sim. Por quê? Noikbon sorriu com a resposta de Mumu. Ele achou que isso seria divertido. Ele ouviu que os alunos aqui tinham altas habilidades acadêmicas. No entanto, olhando para esse aluno, ele só parecia um guerreiro de segunda categoria. Só isso. Ele queria rir. Se a maioria dos alunos fosse desse nível, o palácio não precisaria da academia para lhes dar bons alunos para empregar. Não há necessidade de lidar com um cara que é apenas um guerreiro de segunda categoria. Noikbon pensou nisso e acenou com a mão. Vai. Mumu então tentou descer as escadas e seguir seu caminho. Mas um guarda veio e o encontrou. Estudante e o Mumu. Sim. Os olhos de Noikbon brilharam em seu nome. E o Mumu? Não tinha como ele não reconhecer esse nome. Ele sabia tudo sobre a família de Yu Jin-sung. Mesmo que não tivesse sido útil.
Ele pensou que essa informação ajudaria ao provocar Yu Jin-sung. O guarda. Então. Continuou. Venha para o escritório do quinto andar. O vice-diretor está te procurando. Vice-diretor. Certo. Eu estava vindo te procurar. Graças a Deus te encontrei. O guarda. Então. Subiu as escadas. O que foi isso? Quando Mumu tentou subir, Noikbon bloqueou seu caminho. Mumu tentou ir do outro lado, mas foi novamente impedido. Preciso passar. Com as palavras de Mumu, Noikbon sorriu. E o Mumu? Certo. Sim. Você seria o irmão mais novo de Yu Jin-sung. Você conhece Yu Jin-sung-yun? Isso mesmo. Conheço muito bem. Com isso, colocou a mão no ombro direito de Mumu. Se eu deixar o braço desse cara inútil pelo resto de sua vida, então a expressão desmoronada de Yu Jin-sung seria um deleite de assistir. Apertar. Noikbon levantou sua energia interna. Agarrou o ombro direito de Mumu e tentou quebrá-lo. Quando tentou fazê-lo, no entanto, ué! Que? Por que os músculos são tão grossos? Ele é apenas um garoto no nível guerreiro de segunda categoria. Então como ele tem ombros tão grossos? Não. Eles eram difíceis até de se mexer. Mumu inclinou a cabeça e perguntou. Por que você está esfregando meu ombro? Noikbon era inspetor regular da 7ª unidade. Apesar de ser membro da unidade, ele também tinha uma posição oculta. No Palácio Imperial, havia 5 organizações que haviam sido secretamente alimentadas e eram rigorosamente tratadas pelo palácio. Ele fazia parte de um desses grupos secretos. Existem algumas características comuns dos guerreiros criados no Palácio Imperial. Uma delas era a sua energia interna. A energia interna é uma coisa em que os guerreiros do palácio se destacam. Embora o Palácio Imperial nutrisse guerreiros que dominavam as artes marciais, eles sabiam que não seriam capazes de acompanhar os guerreiros das planícies centrais que o estudaram desde cedo. Essas pessoas herdaram e desenvolveram suas artes marciais. Então o palácio teve que pensar em uma maneira diferente de nutrir e fortalecer seus próprios guerreiros. Assim, o palácio, com seus médicos, havia garantido muitas pílulas e ervas que aumentavam a energia interna e as usavam para treinar os guerreiros e dar-lhes força. Como resultado, a maioria dos guerreiros no palácio tinha energia interna equivalente a cerca de 30 anos. O que é isso? Noikbon não conseguia entender. Ele era um dos 3 chefes dos guerreiros secretos do Palácio Imperial. Para se tornar um chefe, era preciso ter energia interna de pelo menos 40 anos. Você não estão sentindo dor? Onde? Com as palavras de Mumu, o rosto de Noikbon se contorceu. Seu bastardo de segunda categoria. Um guerreiro de segunda categoria só tinha cerca de 10 anos de energia interna. Essa criança só tinha que ter uns 17 anos. Como ele ousa tentar zombar de Noikbon? Noikbon, cheio de raiva, aumentou a energia interna que usava. Eu pensei que isso seria suficiente. Mas você me deixou com raiva. Noikbon elevou sua energia 6 vezes em um instante. Suas roupas e cabelos começaram a tremer quando ele fez isso, pois estava determinado a quebrar o ombro de Mumu. Apertar. Mumu tinha músculos grossos.
Mas isso não importava. Ele ia torcer aquele braço e quebrar os ossos. Mas... Cool! O quê? Noikbon parecia atordoado. Apesar de aumentar a energia interna que ele usava. Os ombros grossos de Mumu não se moviam. Esse menino só aprendeu treinamento físico. Como ele poderia suportar o 7º nível de energia interna sendo usado em seu ombro? Mumu, que não entendia o que estava acontecendo, disse: vendo como você está usando sua energia interna. Você não parece estar apenas esfregando. Noikbon franziu a testa. O que esse garoto estava dizendo? Ele estava tentando quebrar o ombro do menino. Mas o menino pensou que estava apenas esfregando o ombro. Então Mumu disse: é isso que eles chamam de briga. O quê? Quem era esse bastardo que pensava que um funcionário do palácio era apenas um bandido do bairro? Noikbon, que queria fazer isso com moderação, decidiu chutar Mumu na perna. Mas nada aconteceu. Foi porque o guarda desceu de novo. O que você está fazendo? Na pergunta do guarda, Noikbon puxou a perna para trás. Ele. Então. Apagou a expressão e respondeu com um sorriso. Nada. O guarda olhou para Noikbon com olhos cautelosos. Não importa como ele parecia. Parecia que os dois estavam discutindo. Noikbon deu de ombros e sussurrou no ouvido de Mumu enquanto puxava a mão para trás. Moleque. Você tem sorte. Sorte. Mumu inclinou a cabeça. Bastardo atrevido. Infelizmente. Ele não conseguiu fazer o que queria. Mas memorizou aquele rosto. Noikbon começou a se mover quando o guarda disse: você é Noikbon? Sim. Isso mesmo. O supervisor. O velho. Está te chamando. Tudo bem. Aquelas palavras. Ele olhou para Mumu. E seu rosto mal-humorado se transformou em um feliz. Talvez você não tenha mais essa sorte. Mumu. A expressão de Yu Jin-sung não foi muito boa enquanto ele esperava. Ele conhecia o ambicioso Dan Piou, o vice. E também sabia que o diretor não era do tipo que mentia. No entanto, era difícil acreditar que Mumu foi quem pegou o culpado por trás do assassinato do ancião Heng Yon. Ouvi dizer que ele cresceu com o pai. Seu pai. Yu Yup-kyun. Não era um homem de artes marciais, mas um estudioso. E foi seu outro irmão mais novo, Yu Jin-yuk, que foi ensinado por 3 mestres de artes marciais, que Yu Jin-sung tinha arranjado para crescer com artes marciais e não Mumu. Mumu cresceu em um ambiente onde não podia aprender artes marciais. Achei estranho entrar na academia. Ele nem conseguia entender como Mumu passou no vestibular da academia. Não havia como os dois que estavam dizendo coisas sobre seu irmão adotivo não acreditarem. Mas parecia perturbador. Toque, toque. Houve uma batida na porta. E a voz do guarda ecoou do lado de fora. Eu os trouxe. Senhor. Deixe-os entrar. Logo depois, Mumu entrou na sala. Mumu viu o diretor e o vice sentados lá dentro e se curvou a eles. Olá. Diretor. Vice-diretor. Vendo quão inocente ele parecia, Omuya sorriu. É esse o aluno dos rumores. Como os diretores da academia estavam orgulhosos dessa criança.
Ele achava que o aluno seria afiado e inteligente. Mas isso era outra coisa. Esse menino não parecia o sanguinário. Ah! E não parou por aí. E o Jin-sung sentiu a energia de Mumu e ficou chocado. Por mais que ele tentasse sentir mais fundo, parecia a energia de um guerreiro de segunda categoria. O vice-diretor está tentando usá-lo. E o Jin-sung desviou o olhar de Mumu para o vice-diretor com olhos desapontados. Parecia que ele estava tentando usar Mumu. Um estudante. Omuyan parecia ter pensado que poderia testá-lo. O que seria suficiente? Como estudioso, ele não sabia muito sobre artes marciais. Mumu é meu irmão mais novo. Então ele esperava que eu tomasse o lado dele. Era como se Mumu estivesse sendo mantido como refém. Se fosse Danpyo, o vice-diretor que ele conheceu durante seu tempo na academia. Então parecia que ele agiria assim usando truques. Mas havia algo que eles não sabiam. Noikbon veio atrás de Mumu. Ele veio. Omuya não era um supervisor sem motivo. Ele foi alguém que conseguiu essa posição pisando em inúmeros obstáculos. Então ele era pelo menos inteligente. Ele podia ver Yu Jin-sung olhando para o diretor e vice. Parece que as coisas não estavam indo bem. Mas, ao contrário do seu palpite. Não. O que é isso? O diretor e o vice também ficaram incomodados com a situação atual. Mas por um motivo totalmente diferente. Ah. Em apenas um dia. Eles ficaram surpresos com a mudança no estado de Mumu. Ainda ontem. Mumu teve um pequeno dantian. Nem mesmo o diretor que queria levá-lo tinha pensado em poder treinar o garoto com algo especial. Mas agora, as coisas mudaram da noite para o dia. Um guerreiro de segunda categoria. Isso também em apenas uma noite. Ontem mesmo. Eles mal podiam sentir nada de Mumu. Mas ele tinha desenvolvido tanta energia interna da noite para o dia. Era compreensível que fosse apenas seu dantian que crescesse. Mas a energia interna também cresceu. O problema nem era esse. Eu estava aprendendo artes marciais como apenas um hobby. Ele estava tão confiante em sua força física que ocasionalmente menosprezava as artes marciais. O diretor do Jeonmun engoliu. O ritmo de desenvolvimento desse garoto nas artes marciais, mesmo que apenas como hobby, era aterrorizante. Que monstro! As pessoas diziam que o deus das artes marciais tinha um personagem que nunca dava suas bênçãos a ninguém. No entanto, vendo Mumu, parecia haver uma exceção. Enquanto o diretor e o adjunto lidavam com a surpresa. Sir No está aqui. Senhor No. Danpyo olhou para o outro homem que vinha atrás de Mumu. Nisso, Omuya sorriu. Ah! Eu não falei sobre isso antes. O incêndio criminoso na academia é um problema tão sério. Então 2 inspetores foram enviados. Isso significava que havia 2 inspetores de alto escalão. Noikbon se curvou. Eu sou Noikbon. Se você pensou que o Jin-sung era o único inspetor, então você está errado. Omuya olhou para o diretor e para o vice com euforia nos olhos. Eles tinham que ficar chateados com isso. Eles devem ter sabido que o Jin-sung pode ser tendencioso neste caso. Então Omuyan disse a Noikbon. Há uma razão pela qual te chamei aqui. O que você quer dizer?
Dizem que o estudante da academia na sua frente foi quem pegou o culpado por trás dos incêndios e assassinatos. Ué. É. Esse garoto. Noikbon franziu a testa. Ao chegar aqui, ouviu que o homem por trás do assassinato de Heng Yeon e da tentativa de incêndio criminoso havia sido capturado. Mas esse menino pegou ele. De jeito nenhum. Isso não fazia o menor sentido. Embora parecesse que o corpo desse garoto era melhor do que sua energia interna, isso não significava que ele seria capaz de derrotar um artista marcial muito forte. Um garoto de 17 anos pegou uma pessoa tão forte. Hahaha. Acho que você está curioso também. Então, se você não acredita, o diretor e o vice disseram que era bom testar o aluno. O que você quer dizer? Você pode testar essa criança lá. Os olhos de Noikbon se contorceram com aquelas palavras. Ele sentiu que seu ser chamado tinha algo a ver com Mumu. Noikbon sorriu. E então olhou para Yu Jin-sung. Yu Jin-sung então se curvou ao Muyan. Supervisor. O que é isso? Estou aqui pelo palácio. Então foi só hoje que conheci meu irmão mais novo Mumu pela primeira vez. Então eu quero que você me dê a chance de testar meu irmão. E o Jin-sung finalmente se apresentou. Pensando que isso tinha que parar. Se fosse Noikbon. Então ele sabia que Mumu poderia ser gravemente ferido. Considerando que ele ainda era apenas um guerreiro de segunda categoria. Mas então Omuyan balançou a cabeça. Posso mesmo fazer isso? A rigor. Isso é para garantir que o aluno da academia aqui realmente tem as habilidades para pegar o criminoso. Eu acho que seria justo. Eu acredito em vocês. Mas essa investigação nos foi ordenada diretamente pelo Ministro da Terra. Infraestrutura. Transportes e todos os outros funcionários superiores. Não consigo agir facilmente nisso. E o Jin-sung ficou em silêncio. Ele não tinha nada a dizer. Ele sentiu raiva por dentro de si porque o segundo irmão que ele estava vendo pela primeira vez hoje estava sendo colocado em perigo pelos chefes da academia. Mas ele não podia fazer nada. Senão, vou precisar me envolver ao longo do caminho. Se fosse provado que as habilidades de Mumu eram insuficientes. E o Jin-sung pensou que ele seria capaz de intervir antes que Noikbon fizesse algo muito sério. Omuya então sorriu para Mumu. Você disse que pegou o culpado. Então mostre-nos suas habilidades. Nessas palavras, Mumu olhou para Du Jeonmyun e Danpyo com rostos intrigados. Então Danpyo disse. Lamento chamá-lo de repente. Mas espero que você possa mostrar suas habilidades para essas pessoas aqui. Nisso, Omuyan balançou a cabeça. O resultado já estava claro para ele. Omuyan gesticulou Noikbon. O gesto transmitiu uma ordem para não ser muito moderado na testagem. Noikbon então sorriu. Penso o mesmo. Ele nem queria pegar leve. Embora o menino fosse apenas de segunda classe. Ele havia confirmado que tinha um certo grau de força física. Então planejava ir com tudo desde o início. Como o rosto de Yu Jin-sung se tornaria quando ele percebeu que seu irmão acabou meio cego? Será que essa cara calma vai mudar? Estou tão animado. Noikbon fez alguma distância de Mumu na ordem. Mumu. Então. Trouxe a mão esquerda para sua faixa. Será que eu posso ir com tudo? Nisso. Danpyo respondeu.
Só moderadamente. Por favor. Moderadamente. Minha bunda. Noikbon riu da conversa. Não importava o que eles fizessem. Ele sabia que Mumu não tinha energia interna e que poderia destruí-lo se fosse com tudo imediatamente. Agora. Vamos começar. Assim que as palavras foram proferidas, Noikbon atirou-se para cima de Mumu. Foi um movimento para derrubá-lo sem lhe dar tempo para responder. Você está sem sorte. Moleque. Shaq. No momento em que ele se moveu, a mão de Mumu deu um tapa em seu rosto. No momento do impacto, a bochecha esquerda de Noikbon cedeu e dentes quebrados saíram de sua boca. O que é isso? Quando ele foi atingido? Por que isso estava acontecendo? Por que a sala estava girando? Baque. Noikbon desmaiou. Aquela vista. E o Jin-sung e até o Muyan ficaram chocados. Ao mesmo tempo em que a luta começou, Mumu deu um tapa em Noikbon. Parecia um leve tapa. Mas o corpo do adversário girou 6 vezes no ar antes de cair. Mumu olhou para Noikbon e disse: Ué. Peguei leve. Mas isso aconteceu. Ele não está morto. Certo. Pedimos-lhe que o fizesse com moderação. Noikbon caiu após um tapa. Ele está respirando. Né? Mumu sacudiu o corpo de Noikbon. Mas o homem caído não caiu em si. Esse monstro ignorante sempre mostrou um novo lado a cada vez. Embora apenas por um momento. Danpyo pôde ver a força de Noikbon. Não seria exagero dizer que ele era alguém que estaria à altura dos professores mais bem classificados da academia. E ele foi derrubado assim. Mesmo com esse poder. Você não é páreo para o garoto que derrubou o assassino de Heng-yeon. Enfim. Isso já era evidência suficiente. Danpyo olhou para Almuia e sorriu. Supervisor. Você vai acreditar em mim agora. Almuyan suspirou com aquelas palavras. A justificativa de que teriam que retirar as pessoas da academia da investigação havia desaparecido. Ugh! Noikbon levantou-se depois de abrir os olhos. Quando foi a última vez que ele foi deitado em uma cama com um cobertor sobre ele? Noikbon engoliu e mordeu a língua enquanto sentia a dor na boca. Ugh! O interior de toda a sua boca estava coberto de cicatrizes. E lamber ao redor causava dor. Ainda mais bizarro foi a falta de dentes dentro. Seus dentes pareciam estar quebrados em vários pontos. Isso! Isso! Ele ficou chocado. Ele então tocou seu rosto estranho e notou que o lado esquerdo estava inchado. E ele só conseguia pensar em uma coisa. Tapa. Era a cena de levar um tapa no rosto, e a sensação de sua cabeça voando para longe. O que era esse cara? Ao contrário de sua energia interna, que era claramente apenas de segunda categoria. O garoto fez algo impossível. Noikbon pensou que poderia derrubar o garoto em um ataque. Mas o resultado foi tudo menos isso. Deve ter sido um choque enorme. Noikbon olhou ao redor. Desnorteado com a voz que soava em seus ouvidos. Na cadeira perto da janela estava Almuia, que tinha uma xícara de chá nas mãos. Um guerreiro como você nem percebeu que eu estava aqui. Supervisor. Com essas palavras, Noikbon não podia dizer nada.
O que aconteceu foi além do senso comum. Depois de consumir muitos comprimidos e ervas ao lado da educação do palácio, ele havia atingido seu nível atual. Então esse resultado foi chocante para ele. Como ele acabou dessa forma por um garoto de apenas 17 anos? Al-Muyan colocou a xícara de chá sobre a mesa. Mesmo que você lute de novo, não tem como ganhar. Né? Sinto muito. Ele não podia dar uma desculpa. Mesmo que voltassem a lutar. O resultado era óbvio. Aquele Caramumu era um monstro que até seu irmão, e o Jin Sung, não parecia nada em comparação. Certo. Então, como vai proceder a investigação? A pergunta de Noikbon. Al-Muyan deu de ombros e disse: agora que o criminoso foi preso, a questão da academia já está esclarecida. Isso é contrário ao que desejávamos. Al-Muyan tinha recebido uma ordem. Era criar uma desculpa para controlar a academia. No entanto, como o criminoso já havia sido preso, o motivo da confusão havia desaparecido. Lamento. Se eu tivesse dominado. Bem. Está tudo bem. Ué. Os alunos da academia estão seguros. Mas a transferência do controle da academia para o próprio palácio teria sido legal. Diante das palavras de Al-Muyan, Noikbon franziu a testa. Não era esse o seu propósito. Se o palácio controlasse a academia, eles poderiam desenvolver ainda mais essa influência como uma causa para controlar os guerreiros. Al-Muyan atravessou a bolsa que carregava e puxou algo enquanto continuava a falar. Que missão lhe foi dada pelas tropas ocultas do Palácio Imperial? Uma pergunta casual. Os olhos de Noikbon tremulavam enquanto a pergunta se registrava em seu cérebro. Como esse homem sabia que pertencia às tropas ocultas? Enquanto ele ainda estava chocado, Al-Muyan trouxe algo para fora e colocou-o perto de seu estômago. E empurrar. Corrente Portão Dourado. A corrente Portão Dourado foi usada para conter o corpo de uma pessoa que havia aprendido artes marciais. Disse que se a corrente Portão Dourado fosse usada, então a energia interna ficaria bloqueada. Noikbon não conseguiu esconder seu choque tanto com o que acabou de acontecer quanto com a energia que emanava de Al-Muyan. Você aprendeu artes marciais? Al-Muyan levantou-se de seu assento e aproximou-se de Noikbon enquanto sua forte energia subia. Não me lembro de dizer que nunca aprendi. Noikbon, que sentiu algo ameaçador acontecendo, tentou se levantar. Mas Al-Muyan ficou diante dele e gentilmente pressionou seu peito. Com uma leve pressão, Noikbon caiu de volta na cama. Tudo o que acontecia estava além de sua compreensão. Por quê? O jardim do edifício principal e o Jin Sung e Mumu estavam sentados lado a lado em um lugar com grama fresca. A atmosfera era bastante estranha. E o Jin Sung falou primeiro. Encontrar-se em um lugar assim é bastante louvável. Era ele quem queria conhecer Mumu em casa e não na academia. Um filho adotivo que seu pai pegou durante o exílio. E o Jin Sung tinha se perguntado muito sobre isso. Mumu disse a Il Jin Sung. Você se parece muito com Jin Yuki. E o Jin Sung era alguém que era mais virtuoso e viril do que sua aparência indicava. Mas ele se assemelhava muito a Il Jin Yuki. Era como se ele fosse uma versão mais velha de Jin Yuki. E o Jin Sung então sorriu e respondeu. Isso porque somos irmãos. Irmãos. Certo. Certo.
Eles eram irmãos. Então parecer parecido era natural. Mas Mumu se sentiu estranho. Foi a mesma sensação que sentiu quando conheceu a família de seu pai adotivo. Em resposta à reação de Mumu, Yu Jin-sung gentilmente colocou a mão na cabeça de Mumu. Mesmo que a gente não se pareça, você é meu irmão. Mesmo que não compartilhemos sangue, nosso pai criou você. E essa relação foi passada para todos os membros da família. Relacionamento correto. Não vivi tanto quanto meu pai. Mas parece que os laços de amor não podem ser facilmente rompidos. Então, nosso relacionamento como irmãos vai ficar até morrermos. Com isso, ele deu um tapinha na cabeça de Mumu, fazendo Mumu sorrir brilhantemente. Seu pai, Jin Yuki e Jin Sung agora eram todos boas pessoas. Ah, certo. Jin Sung puxou algo de sua manga. Era um ornamento feito de jade em forma de gavião. No entanto, não foi apenas um, mas dois. O que é isso? Há artesãos qualificados na capital. Quando vim ver você e Jin Yuki, decidi trazer isso. Junto com essas palavras, Jin Sung mostrou os 3 ornamentos. Um preso à cintura e os 2 na mão. Os 3 eram idênticos. Eu também tenho. Se você, Jin Yuki, e eu os compartilhamos, não seria um símbolo de nossa irmandade? Os olhos de Mumu brilharam com aquelas palavras. Foi a primeira vez que alguém além de seu pai lhe deu um presente. Símbolo da nossa irmandade. Um significado bastante profundo. Mumu assentiu e aceitou. Obrigado. Não há necessidade de dizer isso aos irmãos. Pelo contrário. Estou feliz. Ué. Eu sempre quis agradecer quando eu te encontrar. Mumu ficou intrigado. Os irmãos não agradecem uns aos outros. Não. Você esteve ao lado do nosso pai durante o momento mais difícil dele. Mas pai me criou. Isso é verdade. Mas foi você que manteve o pai são. Em seu exílio. Graças a você, pude limpar o nome do meu pai. Foi por isso que Jin Sung se sentiu grato a Mumu. E agora? Ele estava grato por estar ao lado de Jin Yuki. Ele havia aprendido sobre a força de Mumu e como isso havia ajudado Jin Yuki e os outros estudantes a se manterem seguros durante a tentativa de incêndio criminoso. Ah! Sério? Mumu coçou a cabeça enquanto se sentia tímido e disse. Ah! Em vez disso, você gostaria de vir ao dormitório para ver Jin Yuki? Jin Yuki. Para dar-lhe o símbolo da fraternidade. Nisso, Jin Sung pensou. Inicialmente, ele não tinha intenção de se encontrar com o irmão enquanto a investigação estava em andamento. No entanto, depois de verificar o estado de Noigbon e o fato de o criminoso ter sido pego, não havia razão para não ir. Bom. Mas Jin Sung, que estava prestes a dizer algo, olhou para outro lugar. Ele olhou porque avistou uma mulher de cabelos prateados um pouco mais distante. Seus olhos brilharam quando a viu. Mestre Dan Baek-yeon. Um rosto que ele não via há tanto tempo. Foi bom vê-la. Mas algo parecia estranho em sua aparência. Com uma árvore à sua frente.
Ela continuou se movendo e olhando para este lado. E não demorou muito para perceber que ela estava olhando para Mumu. Não para ele. O que é isso? A expressão inquieta com que olhava para Mumu fazia seu título soar como mentira. Ela ficou olhando para Mumu por tanto tempo que nem reconheceu o aluno que havia retornado depois de muito tempo. Ué! Mestre Dambaek-yeon. Mumu também anotou. Jin-sung. Que estava olhando para Mumu e o mestre. Sorriu. Acho que deveria ir sozinho ver Jin-yuki. Ué! Por quê? Parece que o mestre Dambaek-yeon tem algo a dizer a você. Eu vou primeiro. Então fale e venha. Com isso, Jin-sung usou o trabalho de pé para ir para o dormitório. Ele era tão rápido que logo não podia ser visto. Quando Jin-sung desapareceu, Mumu se aproximou de Dambaek-yeon, que estava andando ao redor da árvore. Quando se aproximou, Dambaek-yeon começou a andar mais rápido ao redor da árvore. Mestre! Ela ficou assustada com o chamado de Mumu. Estudante Mumu. O que você está fazendo? Dambaek-yeon lambeu os lábios diante da pergunta de Mumu. Colocou a mão na árvore e disse. Eu estava apenas aprimorando minhas habilidades. Aqui. Enquanto Mumu inclinava a cabeça, Dambaek-yeon estava ficando vermelha. Ela tentou não ter consciência do rosto dele, mas não conseguiu olhar para Mumu. O que é isso? Na verdade, ela queria agradecer a Mumu pelo que aconteceu antes. No entanto, o incêndio criminoso aconteceu. E os professores e funcionários foram convidados a permanecer no prédio principal. Ela não conseguiu abordá-lo devido a todos os relatórios que a equipe foi solicitada a escrever. E agora que ela tinha tempo, ela veio para Mumu. Mas seu coração continuou batendo. Eu só queria agradecer. As flores que ele trouxera enchiam a janela de seu laboratório. Ela queria agradecer. Mas seus lábios não se abriam. Mumu coçou a cabeça e disse. Acho que entendi mal. Pensei que você tinha algo a dizer. Por favor. Continue seu treinamento. Eu vou. Espere. Quando Mumu estava prestes a partir, ela pegou sua manga. E Mumu virou a cabeça. E olhando para Mumu, parecia que seu rosto estava esquentando. O que é isso? Quantos anos você tem? Depois de dizer isso, Dambaek-yeon vacilou. E seu corpo ficou rígido. O que ela acabou de dizer?